Bom, estou criando a base de dados legal, estou conectando na base legal, vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui, criando a tabela TB cliente, vou inserir os registros, lembrando que eu estou pegando e inserindo 4 registros com a data de hoje, a função getDate ali no canto, né? Carla e Saulo eu coloquei como sexo masculino. Tá errada a ideia, mas enfim, só para representar. Tive um problema no áudio, por isso eu estou revendo um vídeo que eu fiz e gravando, né? Então, contar a quantidade de registros, o count, a função. Só estou assistindo e falando novamente. O menor peso, utilizaremos essa ideia mais para frente. O maior peso, vai pegar a data e a hora atual do sistema, né? Nesse caso do próprio SGBD, Sistema Gerenciador para Banco de Dados. E eu faço um exemplo mais elaborado abaixo, o qual eu pego esse getDate e eu converto esse getDate para converto ele para varchar. Então a data convertida vai ficar dia, dia, mês, mês, ano, 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 e vai sair a hora, hora, minuto, minuto, segundo, segundo. Vou verificar se está gravando. Lembrando que alguns dos exemplos que eu estou discutindo aqui foram utilizados para a construção daquele questionário. Uma vez que você veja esse vídeo, relembrará muitos conceitos do presencial, quando a gente fazia. Agora a utilização da função datePart, pegando a parte daquela data atual, nesse caso o ano, o mês, o dia, né? Há uma outra função também que está logo abaixo, que é o dateADD, adicionando 12 dias para a data atual. Com isso, ao realizar esse select, essa consulta, 16 de maio de 2020, onde nós teremos 12 dias à frente. Nesse momento é adicionado um ano para a data atual, ou seja, 4 de maio de 2021. Agora está sendo adicionado um ano para a data de cadastro. Lembrando que a data de cadastro, o campo se chama cadastro. Com isso, foi citado no from a tabela envolvida, que é o TB cliente, um ano adicionado para aqueles registros. Como a data de hoje é 4 de maio de 2020, todos os registros foram cadastrados com 4 de maio de 2020, adicionando um ano, 4 de maio de 2021. Para exemplificar melhor, eu mencionei a tabela nome. O próximo select é um select mais elaborado, utilizando o conceito do nome da tabela, ponto nome do campo. Estou habilitando o modo tela cheia no SQL Server Management Studio. Dá uma adequada na tela aqui. O código, o nome e o sexo, aqui é utilizado o case para o campo sexo, o qual apelidei como sexo formatado. Quando 0, então masculino, quando feminino, e caso ao contrário, se não for 0, se não for 1, está comentado aqui, sairia indefinido nessa situação. Tem o campo salário, campo sexo e também o campo data cadastro, o qual já realizei a conversão para varchar. Esse select, nesse primeiro momento, eu vou fazer select from, não terá o filtro. Pressionando a tecla F5. A Carla com sexo 0 e o Saulo com sexo 0. Então tá errado, mas enfim, serve por exemplo aqui.
Agora realizarei um filtro. Todos os códigos de cliente maiores que 1. Quem são? A Carla, o Amaury e o Saulo, né? O 2, o 3 e o 4. Select from where. Vou executar essa consulta. Agora, exatamente, Carla, tenho conhecimento do nome da forma adequada como está cadastrado. Obviamente, você vai trazer esse registro. O registro da Carla é retornado. O próximo exemplo que eu realizo é fazendo o filtro independentemente antes, independentemente depois, porcento antes, porcento depois, ou seja, porcento e porcento. Vou comentar essa linha, desabilita outro comentário, realizarei essa consulta. Executo, retornará a Amaury. Aí um exemplo hipotético, usando os operadores, né? O AND, o OR, enfim, vou usar o AND nesse exemplo aqui, considerando que eu quisesse realizar as três consultas, os três filtros, perdão. Então utilizaria, eu sei que o Amaury é de código 3, logo o código maior que 1 está correto. Aí o que me falta é desabilitar essa linha, colocar o operador AND. E aí nós temos o TB cliente nome, cujo nome será exatamente Amaury, não Carla, né? O operador AND e o nome tem que ter alguma posição I, nesse caso I do nome Amaury. Fazendo essa consulta tem que ser verdadeiro, AND verdadeiro, AND verdadeiro. O qual retornará esse registro que estamos visualizando. Agora a função do cálculo da diferença de data. Observe 25 de agosto de 2017 e 25 de agosto de 2011. A diferença de data, ele retornará um valor negativo, que foi assim que nós trabalhamos em sala. Porém, para que o valor saia absoluto, eu devo colocar, digamos, a expressão menor primeiro e a expressão maior logo à frente. Menos 6. Retornou 6, fazendo a inversão. Agora, utilizando a tabela TB cliente, eu tenho o campo data de cadastro. Então, eu vou calcular a diferença em dias da data de cadastro, a data 19 de fevereiro de 2004 com a data de cadastro, e lembrando que ele vai calcular essa diferença em dias. Primeiro estou adequando. Aí, ó, 5.919 dias. Colocando, ao invés de dias, eu utilizo o ano, por exemplo, nós teremos aí 16 anos. E agora a quantidade de meses. 195 meses. Agora eu faço o mesmo raciocínio, diferença de dias, só que com a data atual.
Com certeza nesse exemplo aqui vai ser retornado 0. Por quê? Quando eu cadastrei com a data e hora atual do sistema. Então, a diferença será retornada 0. 4 de maio de 2020 e a diferença de 4 de maio de 2020 também vai ser 0. Agora, consultas com filtros mais elaborados um pouquinho aí. Foi o exercício para selecionar o nome do cliente, o salário, eu indiquei qual era a tabela, onde o nome seja parecido com começado com L, terminado com L. Aí o próximo eu faço uma consulta que mostra o nome do cliente, que tem a data de cadastro igual à data de hoje. Do lado esquerdo, eu estou convertendo para 103. O que é 103? Dia a dia, mês, ano. A data cadastro, que é, por coincidência, a data de hoje desse vídeo, 4 de maio de 2020. Então, na hora de eu fazer a consulta, eu tenho que fazer a comparação. 4 de maio de 2020 é parecido com 4 de maio de 2020? Se for verdadeiro, obviamente vai retornar os nomes dos clientes cuja data de cadastro foi a data de hoje. Nesse primeiro momento, coloquei 21 de fevereiro de 2020, mas eu vou colocar a data de hoje no filtro. 4 de maio de 2020 é igual a 4 de maio de 2020? Ele trouxe os 4 registros. Lembrando que eu estou gravando novamente esse vídeo por problemas no áudio antes, tá? Esse usa o seguinte conceito. O que o date part faz? Ele pega uma parte, tá? Ele vai pegar uma parte do quê? Da data de cadastro. Então, são duas coisas que você tem que olhar. Primeiro, qual é a parte da data de cadastro? É o ano que ele pega. Então, se eu tenho 04 do 05 de 2020, o que ele vai retornar? Ele vai retornar 2020. Esse 2020 está sendo convertido para varchar. Logo, texto é igual a texto, verdadeiro. 2020 é parecido com 2020? É. Logo, ele vai trazer todos os nomes de clientes, onde a data de cadastro seja 2020. Então são dois conceitos. Primeiro ele pega a parte do ano, repetindo, a parte do ano, ele vai trazer 2020. Aí o converte vai converter para varchar, nesse caso, converte para texto. Posso comparar texto com texto? Posso. 2020 é parecido com 2020? Sim. Logo ele vai trazer o resultado. É um select com um filtro bem mais elaborado. Essa é uma das partes que eu mais gosto devido à sua complexidade, é claro que são exemplos hipotéticos inicialmente. O que traz essa consulta aqui embaixo? Os códigos maiores que 3. Ele vai retornar quem no caso? O 4. Ele vai retornar apenas um registro. Com isso, esse 4, ele alimenta aquela consulta de cima. Nesse exemplo, ele vai trazer todos os dados do cliente cujo código é igual a 4. Aí, eu vou fazer uma modificação. Eu vou matar aquele 3, né? Trazer só o 4. E vou colocar um. Veja, ele trouxe mais um registro. O 2, o 3 e o 4. Agora eu tento fazer o seguinte. Essa consulta encaixada na outra, retornar o 2, o 3 e o 4. Veja só o que acontece. O erro. Lembrando que esse azulzinho está retornando mais de um registro nesse momento. Logo abaixo farei select mais, não com exemplo hipotético e sim mais real.
mais uma ideia mais compreensível, né? Mais uma aplicabilidade melhor. Esse apenas foi para demonstrar o conceito. Uma consulta alimenta a outra. Veja, a subconsulta retornou mais de valor, isso não é permitido quando usa igual, diferente, menor, maior, menor igual, maior igual, ou quando ela é usada como expressão. Aí, eu parei um pouquinho para pensar, pausei o vídeo e utilizei uma função chamada in. In quer dizer dentro. Então eu quero trazer todos os códigos que estejam dentro daquilo que foi retornado. Então, por exemplo, se eu coloco 3 maior que 3, ele vai trazer só o 4. Tudo bem, ele dá certo. Olha lá. Aí ele trouxe o 4. Colocando um 1, ele vai trazer mais de um registro. O que eu vou fazer então? Eu vou apagar aquele operador igual e vou utilizar o operador in. Aí, trouxe os 3 registros agora, porque ele trouxe os maiores que um, então naquele intervalo. Acima eu demonstro sobre esse operador in, que antes da pandemia eu particularmente não tinha tratado com vocês. Selecione todos os campos da tabela cliente, onde o código esteja dentro desse intervalo que eu vou me expressar. Esse intervalo é o 1, o 2 e o 3. Com isso, ele vai retornar registros cujo código esteja dentro desse intervalo, 1, 2 e 3. Desse intervalo não, dessas expressões que eu coloquei dentro dessa cadeia. Tá? Para com isso de mim. Bom, voltando aqui. Então vai trazer os registros que estejam dentro dessa cadeia, dentro dessa expressão. Agora eu faço essa troca aqui, ao invés de utilizar o menor código, eu vou utilizar o menor peso. O que essa consulta vai fazer? Né? Ela estava lá em cima, no começo. No começo da nossa aula. E aí ele vai trazer o menor peso. Mas vamos supor que eu tenho 3 clientes com o menor peso. Ele vai trazer os 3? Sim, porque daí é um valor específico. Por exemplo, 49,5 tem 3 pessoas que têm esse peso. Tudo bem. Tem uma pessoa que tem esse peso. Tudo bem. Nenhuma tem esse peso. Obviamente ele não vai trazer o registro. Olha lá. Por que deu errado aqui? Porque o Marcos esqueceu de mudar aqui, ó. Aqui não é código, aqui é peso. Peso. Olha lá, ele trouxe o registro. Poderia ter mais clientes com o mesmo peso? Sim. Se eu tenho o menor, também posso ter o maior. Agora a criação da tabela e-mail do cliente, que é o conceito de relacionamento. O campo cliente dessa... Aí eu fiz o máximo, né? Tô aqui ainda, desculpa. Tenho lá o campo cliente que se liga com a tabela cliente através da chave primária lá, da tabela cliente, o código. Eu tornei obrigatório, tem que preencher. Tem que ser feita a relação. O e-mail eu tornei obrigatório também. Já a observação eu coloquei que pode ser nulo. Então na hora de inserir, eu inseri 4 registros, onde a observação das 4 eu deixei nulo.
Fiz a inserção. Marcos, Carla, Mauri e Saulo. Agora, vou utilizar o conceito lá do update, da alteração. Eu poderia ser pelo código igual a 1, ou também poderia ser pelo cliente, que nesse caso, por coincidência, é 1. Porque veja, o primeiro registro é 1 dessa tabela. Quem é o cliente? É 1. Coincidência. Então poderia ser por um ou por outro. Nessa situação. Eu vou alterar trocando aquilo que é nulo para essa descrição da observação, e-mail do professor Marcos. Com isso eu faço um select com pressa, né? Eu obtenho aí a observação. E um dos conceitos mais importantes, e o que particularmente eu mais gosto, o relacionamento entre tabelas. Tenho duas tabelas no from, a tabela cliente e a tabela e-mail do cliente. Os campos que eu estou mostrando no select é o nome que está lá na tabela cliente e o e-mail que está na tabela e-mail cliente. Uma vez que eu tenho dados em tabelas diferentes, eu elejo uma principal, como nesse caso aqui a tabela cliente, amarrando com a tabela e-mail cliente. Muito importante, a chave primária tem que relacionar com a chave estrangeira. Observe isso que discutimos logo acima, onde tem aqui a foreign key. Com isso, o tbcliente.código tem que ser igual a tb-e-mail-cliente.cliente. Trouxe o nome, trouxe o e-mail daquele cliente. E para finalizar, eu faço mais elaborado aí uma ordenação de forma decrescente. Um desk. E com isso eu finalizo esse vídeo e essa aula.